Graça e paz, irmãos. Amém. É um privilégio muito grande poder estarmos aqui nessa manhã para ministrar a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Efésios, capítulo de número 1. Estaremos estudando as porções dos versos 13, do verso 3 ao 14. Efésios 1, do 3 ao 14. Vamos fazer a leitura desse texto de forma integral, irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos a Deus em mais uma oração? Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, aquela que é a verdade, e te clamamos, ó Deus, pelo auxílio do Teu Espírito, para que essa palavra atinja os nossos corações, e que também seja praticada nos nossos dias. Me usa, apesar de quem sou, pecador, falho e miserável, mas por Tua graça o Senhor nos chama para pregar a Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, estamos em meio a uma série de mensagens a respeito das doutrinas da graça, popularmente conhecida como os 5 pontos do calvinismo. Ao ouvirmos semana passada a respeito da depravação total, há quem tenha se segurado firme nos bancos da igreja, repensado sobre a temática durante toda a semana, se dado conta de qual é a sua situação diante de Deus, ao ponto de se perguntar, como se perguntaram aqueles primeiros ouvintes do sermão de Pedro lá em Atos capítulo 2, irmãos, o que faremos? Bem, hoje vamos abordar um assunto que talvez possa trazer refrigério à sua alma e saciar essa questão. Estou me referindo ao assunto da doutrina da eleição incondicional, a segunda pétala da tulipe. Ao ouvir sobre o tema, tem gente que não gosta muito. Tem gente que fica com a testa franzida e até pergunta: o que danado eu estou fazendo aqui? Se você faz parte desse grupo, eu lhe convido a reconsiderar isso e juntos mergulharmos nessas águas profundas que é a eleição incondicional. Antes de entrarmos na exposição do nosso texto, eu preciso alertá-los que não há nenhuma corrente teológica
derivada da reforma protestante, que negue a doutrina da eleição. Se pegarmos os documentos de fé de igrejas históricas, todas elas, de alguma forma, em alguma medida, creem neste fundamento. É verdade que no século XVII houve uma calorosa discussão entre os calvinistas e os arminianos, que resultou no Sínodo de Dort, onde os arminianos queriam uma compreensão diferente desta doutrina, mas não a negação dela. A ideia deles é: a eleição de Deus é condicionada à presciência de Deus, pois Deus viu no futuro quem iria se converter e assim os predestinou. Porém, eles não negam este fundamento, já que não há espaço nas Escrituras para a negação dele. Falando das Escrituras, o que é que ela diz? A Bíblia deixa clara, irmãos, que na verdade Deus nos escolheu de acordo com a sua soberania e de forma incondicional. É o que veremos hoje biblicamente. Diante disso, então, você pode me perguntar: e aqueles que creem que foi pela presciência também não estão se valendo da Bíblia? Vamos lá. Os textos que são usados para dizer que a eleição de Deus é de acordo com a presciência em primeiro lugar, Romanos 8, 29, que diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. E em segundo lugar, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, parte A, que diz: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Porém, essas sentenças de antemão conheceu e pré-conhecimento de Deus Pai, na verdade, dão a ideia de um conhecimento particular e pessoal. Não significam que Deus tomou conhecimento desses indivíduos pela primeira vez e assim baseou a sua eleição na decisão futura deles. Não. Mas significa que desde a eternidade passada, Deus resolveu estabelecer um pacto com o seu povo. Essa é a ideia de conhecer, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. Pegando o Antigo, nós podemos citar o texto de Amós, capítulo 3, verso 2, parte A. Falando sobre Israel, o Senhor diz: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. E é claro, irmãos, que Deus é soberano e Ele sabia quem eram todas as famílias da terra, mas somente a Israel Ele decidiu se revelar, conhecer. Logo podemos concluir que Deus os elegeu, pois soberanamente, antes da fundação do mundo, resolveu se relacionar com o seu povo, e não porque tomou conhecimento previamente de algo que iria acontecer, pois se assim fosse, a eleição seria baseada ou condicionada às decisões dos seres humanos. Além do mais, o Todo-Poderoso não pode olhar para o futuro e aprender algo com ele. Ele só sabe porque ele decretou. E fora dos decretos de Deus, nada existe, incluindo a nossa salvação. Então é inconcebível pensarmos que seres criados podem tomar decisões particulares e Deus, como apenas telespectador, apenas sabe delas e resolve tomar suas decisões de acordo com essas resoluções. As decisões de Deus não podem ser baseadas nas decisões dos homens. E que segurança é sabermos que nossa salvação, meus irmãos, como lemos, começa nele mesmo, é por causa dele mesmo, por ordenança dele mesmo. No Senhor estamos completamente seguros, pois ao nos eleger, Deus nos dá a segurança de que nunca seremos arrebatados de suas mãos. Como ele faz isso? Através de que nós podemos entender a doutrina da eleição incondicional? Podemos entender, em primeiro lugar, através do decreto do Pai, entre os versos 3 a 6. Após uma breve saudação, dos versos 1 a 2, Paulo começa a sua argumentação a partir do verso 3. Acompanhe comigo. O texto nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele inicia com um lindo hino de louvor, bendizendo a Deus que nos abençoou. Apesar de o termo abençoou estar no passado,
ele também tem implicações no presente. Não significa apenas que Deus nos abençoou antigamente e nos esqueceu, mas que também Ele continua nos abençoando hoje em Cristo. E que bênçãos são essas? Podemos pensar que as bênçãos de Deus devem estar ligadas à prosperidade financeira, à família, à saúde e etc. E é claro, irmãos, que Deus também nos abençoa desta forma. Porém, Paulo não está se referindo exatamente a essas bênçãos materiais, que são efêmeras e passageiras. Ele as nomeia como bênçãos espirituais nas regiões celestiais. São graças que nos são concedidas em Cristo. São incomparáveis com os melhores benefícios que podemos receber materialmente. Pois, como disse João Calvino, onde Cristo está, todas aquelas coisas são supérfluas. A partir de então, Paulo começa a desenvolver sobre estas bênçãos. Versículo de número 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Escolher significa separar algo ou alguma coisa em detrimento de outras. É o que fazemos, por exemplo, quando nós vamos votar. Escolhemos os números de uns e de outros não. Essa é o significado de eleição. Deus nos escolheu. O tempo verbal no grego aqui é o auristo, que dá a ideia de uma ação pontilear. Como assim? Deus nos escolheu e ponto final. Essa é a primeira bênção pela qual Paulo está bendizendo ao Senhor. E como os primeiros leitores, precisamos entender que a eleição eterna é o motivo inicial, tanto da nossa convocação, como de todos os benefícios que Deus nos concede. Se alguém perder a razão da nossa fé, a motivação pela qual servimos a Deus, o porquê lutamos tão fortemente contra o pecado e o motivo porque amamos Jesus Cristo, nós sempre teremos que voltar a esse fundamento. Porque Deus me escolheu. É interessante sabermos que essa eleição ocorreu em algum momento, antes do tempo, antes mesmo da criação do mundo. Não havia os luminares, não havia animais nos campos, nem sequer os campos ainda haviam sido criados. Deus ainda não havia dito, cubra-se a terra de vegetação. O ser humano ainda não fora formado, mas mesmo assim, Deus já havia escolhido os seus. Antes mesmo de você cogitar se tornar cristão, Deus apontou o dedo para você, Ele separou. Sobre isso eu vou falar um pouco mais para frente. Note agora que Deus nos escolheu para algo, para sermos santos e irrepreensíveis. Note a ordem, não nos escolheu porque somos, mas para sermos. A santidade é fruto da eleição. Isso exclui qualquer possibilidade de a salvação ser condicionada às obras de alguém, apesar de isso já deva ter ficado claro quando mencionamos que foi antes da fundação do mundo, antes mesmo de termos feito qualquer coisa, boa ou má. A salvação começa no ato soberano de Deus, em escolher pecadores totalmente depravados como nós. Parece ser esse o argumento que Paulo usa em Romanos capítulo 9, versículo 11 ao 13. Se referindo a Jacó e Esaú, ele disse: todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, a Rebeca: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Logo, já podemos concluir aqui que a salvação ou a eleição de Deus não é condicionada às nossas obras. A única coisa que poderíamos escolher por nós mesmos é estarmos afastados de Deus em rebeldia e inimizade, mergulhados nas fundas lamas do pecado, e só conseguiríamos sair dali mediante intervenção divina.
Foi isso que Deus previu, irmãos. Nossa completa perdição, nossa total alienação dele e a nossa necessidade desesperada de um Salvador. Fomos escolhidos nele, em Cristo. Essa é uma prova, diz um comentarista, de que a eleição é soberana, pois se fomos escolhidos em Cristo, então isso não está em nós mesmos. Não procede de algo que porventura mereçamos, e sim que o nosso Pai Celestial nos introduziu no corpo de Cristo. A nossa eleição é em Cristo, pois não há nada na gente no qual Deus possa olhar e achar agradável. A nossa eleição em Cristo só mostra a nossa total depravação, mas ao mesmo tempo revela a suficiência perfeita de Cristo. E Paulo continua nos versos 5 e 6, parte A. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Pela primeira vez em todo o texto, somos apresentados ao termo predestinação. E é interessante nós pensarmos nessa palavra no seu original, do grego prorizô, que significa ou pode ser traduzido por decidiu de antemão. Parafraseando esse texto, eu posso então dizer que Deus decidiu de antemão que seríamos adotados como filhos. Paulo parece dividir esses dois momentos. Até agora ele tem falado de eleição. A partir do verso 5 ele usa-se da predestinação. Podemos dizer então que Deus predestinou aqueles a quem ele escolheu. E essa predestinação tem como um dos pilares o amor de Deus. Aqueles que ainda não compreenderam essa doutrina, geralmente dizem o seguinte: me recuso a crer na doutrina da predestinação, pois Deus ama a todos. Mas contra esse argumento, Paulo diz que na verdade a predestinação ressalta o amor do nosso Deus. E Ele nos predestinou para quê? Para sermos adotados em Cristo. Você já sabe, você ouviu semana passada a respeito da depravação total. Por sermos totalmente perversos, a nossa condição natural é sermos filhos do diabo, filhos da ira, inimigos de Deus. Porém, Deus escolhe alguns que estão nesta classe para mudar as suas condições. Eles deixam de serem filhos do diabo e passam a ser filhos de Deus por causa de Cristo. Que amor, vocês não acham? Nossa situação é completamente contrária, ainda assim, sem termos feito nada para mudar essa situação, e ainda que nós fizéssemos, seria completamente inútil. Deus corre até nós a fim de dizer: você é meu filho por causa de Cristo. Os seus pecados estão perdoados em Cristo. Em amor nos predestinou. E há algum critério ou parâmetro para Deus fazer isso? Paulo responde que foi conforme o bom propósito da vontade de Deus. O Senhor não buscou algo ou alguma causa fora de si mesmo, mas o fez porque quis fazê-lo. Algumas outras traduções dizem que foi conforme o beneplácito da sua vontade. E beneplácito pode dar a ideia de prazer, deleite, satisfação e boa vontade. Deus quis, diz Tim Keller, e desejou a nossa salvação. E Ele o fez para o louvor da sua gloriosa graça. Esse é o fim último e o propósito mais elevado de todos. Deus cumpre o seu bom propósito. Isso inclui a nossa própria salvação para a sua própria glória. E isso ofusca qualquer glória ou contribuição inicial do ser humano. Já vimos que podemos entender a doutrina da eleição incondicional através do decreto do Pai. Agora, em segundo lugar, vejamos que podemos entender através da segurança do Filho. Vamos ler novamente o verso de número 6 de forma integral.
o texto nos diz: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Eu não sei se você percebeu aqui a redundância que o apóstolo Paulo se usa. A graça gratuita, o favor com o qual Deus nos favorece. O apóstolo quer enfatizar o favor de Deus e descreve o ato da predestinação como graça da parte do Senhor. E se é pela graça, diz Paulo em um outro lugar, não é mais por obras, pois se fosse, a graça já não seria graça. Logo, diz João, não é nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Além do mais, essa graça nos foi concedida no amado, em Cristo. E a expressão o amado muitas vezes é usada para se referir a Israel. E Cristo Jesus é o verdadeiro israelita, aquele que de fato é o amado de Deus, aquele pelo qual nós mais ansiamos, aquele no qual nós somos transferidos para o seu reino em amor. Já entendemos que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, mas como se deu essa operação de resgate, visto que alguém deveria pagar o preço pelos nossos pecados? Eis a resposta, versos 7 e 8. Nele, no amado, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Como pode um Deus totalmente santo e que abomina completamente o pecado agraciar pecadores como nós? Cristo. A sua encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão nos mostra como essa predestinação se desenvolveu na prática. Jesus representou os eleitos, escolhidos pelo Pai, ao tomar sobre si mesmo o pecado deles, indo à cruz a fim de pagar o preço por esses delitos, derramando o seu próprio sangue, experimentando o inferno ao que ele mesmo indagou: Deus meu, por que me abandonaste? Como depravados total podem ser salvos? Através daquele que nunca pecou, mas ainda assim resolveu pagar o preço dos pecados dos pecadores. Nele, em Cristo, nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. E mais uma vez, Paulo apela para a graça divina. A ideia é, como diz novamente Calvino, que os homens se vissem profundamente impressionados com as riquezas dessa graça que é tão enaltecida. Logo, não há mais espaço para que o homem tente acrescentar algo à sua salvação, como fizeram, por exemplo, os Gálatas. Eles tentaram acrescentar a circuncisão como meio para a sua salvação. Ou como fazem alguns crentes modernos, que procuram elementos, misticismos e até a religiosidade, a fim de tentar de alguma forma conquistar o favor de Deus. Não é assim que funciona. Temos que neste momento nos relembrar de pelo menos um dos pilares da reforma protestante: sola gratia, somente pela graça. Sabedoria e entendimento, no verso 8, nos pode indicar a causa formal, a pregação do Evangelho, por meio do qual a bondade de Deus nos é provida. É por meio da pregação do Evangelho que sabemos que somos eleitos. É por meio da pregação do Evangelho que somos comunicados a respeito do perdão dos pecados. É por meio da pregação do Evangelho que as boas notícias de salvação chegam até nós. É por meio da pregação do Evangelho que Deus reúne o seu povo eleito, que está espalhado pelos 4 cantos da terra. Por isso, meu irmão e minha irmã, preste mais atenção no Evangelho. Continuando a sua argumentação, o escritor inspirado registra nos versos 9 a 12: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo
todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Note entre os versos 9 a 12, as expressões estabeleceu, mistério da sua vontade, bom propósito, o plano daquele e propósito da sua vontade. O escritor quer deixar claro, sem espaço para outras interpretações, de que a eleição começa em Deus, é de acordo com o próprio Deus, segundo o seu plano. Não há espaço para que o homem diga: eu escolhi Cristo porque quis, por minha própria vontade, porque estava nos meus planos. Não. A escolha, vontade, propósito e plano pertencem primeiramente a Deus. É o que nos diz a sua palavra. Note também que pelo menos 3 vezes nesses 4 versos lemos a sentença em Cristo. Isso porque não há 1 centímetro sequer de participação nossa no ato de Deus escolher e predestinar. É tudo por Deus em Cristo. E Paulo novamente conclui essa divisão mencionando a causa final, para que sejamos para o louvor da sua glória. Cristãos devem tornar-se uma ilustração da glória de Deus, pois o que são é vasos de sua misericórdia. Portanto, podemos dizer que em Cristo estamos completamente seguros, pois a sua obra foi perfeita, executando assim de forma prática a eleição que o Pai fez, antes mesmo de lançar os primeiros fundamentos da terra. Nós temos meditado hoje no tema da eleição incondicional. O segundo ponto que nós estaremos estudando dos 5 nesse mês de janeiro. Nós já vimos que podemos entender essa doutrina através do decreto do Pai. Em segundo lugar, através da segurança do Filho. E em terceiro lugar, e último, antes de considerarmos algumas aplicações, através da garantia do Espírito Santo. Leiamos os versos 13 e 14. Nele, em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Pai planejou, o Filho executou, e agora nós vemos o Espírito Santo aplicando essas verdades aos corações de tais eleitos predestinados. Como se deu essa aplicação? À medida que ouvimos e cremos no Evangelho. Semana passada nós ficamos sabendo que a nossa condição natural por causa do pecado original é a morte. Estamos naturalmente mortos em nossos próprios delitos e pecados. Porém, Deus, o Pai, elegeu alguns para a salvação e o Espírito os fez despertar à medida que ouvimos o verdadeiro Evangelho. Mortos ouvem e são vivificados. A partir deste momento, estes são selados com o mesmo Espírito, para que não retrocedam e morram de novo, para que sua fé nunca seja findada e permaneçam em pé até o dia de Cristo. Um estudioso, parafraseando este versículo, ou esses versículos, disse: é como se ele, Paulo, dissesse, tendo chamado o Evangelho de palavra da verdade, não provarei isso como autoridade humana, pois tendes o próprio autor, o Espírito de Deus, que sela essa verdade em vossos corações. Se isso tem acontecido com vocês, meus amados irmãos, se o Espírito tem aberto os seus ouvidos, mente e coração para as verdades eternas, se Ele tem segurado a sua mão e o auxiliado em uma vida de santidade e conformidade com Cristo, se de fato você foi selado, se alegre, pois é terra à vista, após uma longa viagem por águas turbulentas. É a garantia da nossa herança. Estamos apenas esperando que as águas, que os ventos nos empurrem para mais perto do porto. Esse é o nosso resgate final.
a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra garantia no grego aqui é arrabon, que pode ser traduzida por penhor. É uma expressão usada em transações. Usada no dia a dia, era mais ou menos assim que funcionava. Quando alguém queria comprar algo e não tinha o valor todo ali, ele dava o arrabon, a garantia de que mais tarde voltaria e pagaria por todo aquele valor daquele bem que ele queria adquirir. No nosso contexto, pode se assemelhar também como o que fazemos quando queremos comprar um automóvel. Damos uma entrada, assegurando assim aquela posse. É justamente essa palavra usada nesse sentido que o apóstolo Paulo se refere à nossa garantia, dizendo que a nossa garantia, a nossa herança é garantida porque foi o próprio Deus quem o fez. E Deus não pode voltar atrás em suas promessas. Essa garantia é necessária até o dia de Cristo Jesus, quando finalmente nós não vamos mais precisar do arrabon, do penhor, pois o nosso comprador finalmente veio para nos buscar. E estaremos com Ele seguros por toda a eternidade, irmãos. E outra vez, pela terceira vez para ser mais exato, Paulo conclui com a causa final, para o louvor da sua glória. Isso porque não há espaços para a glória dos homens. Alguém então poderia questionar: não seria um egoísmo um ser que faz tudo para a sua própria glória? Seria se estivéssemos falando de nós, irmãos, dos seres humanos. Mas como estamos falando do próprio Deus, não é arrogância, não é egoísmo, pois não há ninguém acima do céu ou abaixo dele capaz de se comparar ao nosso Deus. A sua glória é sublime, a sua majestade é perfeita, o seu caráter é completamente santo. Ele está muito acima de nós e faz o que lhe apraz, pois a sua glória não é como a nossa, pois a sua vontade não é como a nossa, que é incerta, pecadora e essa sim, egoísta. Ele faz tudo para a sua glória, porque a sua glória é superior à glória dos homens. E buscá-la, certamente, é o melhor prazer que nós poderíamos desfrutar nessa vida. Você percebeu que a eleição incondicional tem como base os decretos do Pai, a segurança do Filho e a garantia do Espírito Santo? Pois bem, toda a Trindade Santa trabalha para a sua própria glória e a salvação daqueles que foram eleitos incondicionalmente. De acordo com essas verdades, o que podemos aplicar dentro desse tema trabalhado hoje? Em primeiro lugar, pode surgir uma pergunta: como saber que eu sou um eleito? Uma boa resposta a essa pergunta se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Escrevendo à igreja de Tessalônica, Paulo disse o seguinte: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Primeiro, o trabalho que resulta da fé. Segundo, o esforço motivado pelo amor. Terceiro, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, 3 atitudes, 3 demonstrações da sua eleição. Eu vou repetir: o trabalho que resulta da fé, o amor, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em Cristo. Uma outra resposta que podemos encontrar é em Lucas capítulo 6, versículo 44. O Senhor falando disse o seguinte: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Também podemos pensar no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Além do mais, o verdadeiro eleito, ele dá frutos de arrependimento. É uma vida que tenta ser ao máximo em conformidade com a palavra de Deus. Mas uma outra coisa que somente um eleito pode fazer, não por si mesmo, mas pela força de Deus, é invocar o nome do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. O verbo invocar dá a ideia de um pedido de socorro.
Obviamente eu estou me referindo à salvação, irmãos, e não aquelas vezes que muitas vezes sem entendimento e por religiosidade, quando estamos passando por algum momento de dificuldade, dizemos: me ajuda, Deus. Não, só quem pede por socorro é aquele que percebeu a sua miserabilidade, o seu pecado, sua rebeldia contra Deus e qual era o fim que estava esperando por ele. Aquele que clama por socorro é quem entendeu que Cristo é suficiente para a sua salvação e necessita desesperadamente de um Redentor. É como aquele publicano que nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito disse: Deus, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Só os eleitos podem fazer isso verdadeiramente. Neste momento, então, você pode se perguntar: e se eu não estiver vivendo uma vida assim, eu não serei salvo? A verdade, como eu disse, é que a vida de um eleito, pelo menos que sabe que é eleito, se diferencia daqueles que estão atolados em seus próprios pecados. E pode ser que você também esteja atolado. E para sair dali necessita urgentemente que chegue alguém com uma 4x4, amarre uma cordinha no seu carro, ligue a tração traseira e lhe arranque dali. Sozinho você não consegue. Mas se você não estiver vivendo a vida de um eleito, não se desespere, pelo menos não agora. Pode ser que ainda que Deus tenha te trazido aqui para que Ele mesmo, por meio do seu Espírito, através do Evangelho, lhe desperte. O que você tem que fazer? Clamar verdadeiramente ao dono da 4x4, que amarra aquela cordinha no seu carro, ele tire dali. Isso não quer dizer que a nossa eleição ou salvação será condicionada ao seu clamor. Não, mas você só vai clamar porque o Espírito está convencendo a fazer isso. Você só vai clamar porque Deus primeiramente te amou, porque Ele primeiramente deu aquele passo primeiro na sua direção. Venha a Cristo, saia da lama. Como ter certeza que Deus não vai mudar de ideia e cancelar a minha eleição? Através da salvação por meio de Cristo, através da segurança em Cristo. O ser humano tem a necessidade de controle. Ele quer controlar tudo, inclusive a sua salvação. O Evangelho, porém, o convida a largar o controle e confiar naquele que controla todas as coisas. Você acha mesmo que Deus vai voltar atrás na eleição? A ação prática desta predestinação custou a vida do seu próprio filho. Foi Cristo que, porque quis e não porque foi obrigado, decidiu morrer no lugar dos pecadores. O plano foi decretado antes mesmo da fundação do mundo. A duração dessa ação é de cunho eterno. Logo, aquele que está debaixo das asas do Senhor não poderá ser perdido, pois foi Ele mesmo quem disse: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Largue o medo, jogue fora a insegurança, deixe de lado a incredulidade, venha a Cristo e encontre graça e salvação. Além do mais, como vimos, em Cristo nós fomos adotados como filhos. E que pai largaria o seu filho pelo caminho? Apesar de pais humanos às vezes fazerem isso, Deus não faz, pois Ele mesmo falou em um outro lugar: eu não me esquecerei de você. Há quem também, de forma tendenciosa, possa perguntar com um sorrisinho no canto da boca: então, quer dizer que por eu ser um eleito, posso viver a vida da forma que eu quero, pecando deliberadamente, pois no fim das contas, Deus vai me salvar? Não é bem assim que as coisas funcionam. Segundo o texto que lemos, fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos separados para viver uma vida que agrade a Deus. Fomos escolhidos e chamados para ser piedosos dentro deste mundo caído. E isso inclui a nossa luta contra o pecado. Devemos ter inculcada em nossa memória que a eleição tem como finalidade o chamado à santidade de vida. Isso não significa que a partir do momento da nossa conversão nós pararemos de pecar. Não.
mas que a guerra que fazemos contra o mundo, a carne e o diabo, é completamente notória nas nossas vidas. Portanto, um verdadeiro eleito não se usa da doutrina da eleição como justificativa para cometer os seus delitos. Deus seria injusto ao predestinar uns e outros não? Eu concordo com o reverendo Augusto Nicodemos, quando ele diz que Deus só seria injusto se violasse o direito de alguém. E qual é o nosso direito? Nenhum, a não ser o inferno. Logo, tenha cuidado ao cantar aquela música: restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é seu por direito, a não ser a condenação? Logo, ao salvar uns dessa condição, Deus não está infringindo o direito de seu ninguém, mas está derramando graça àqueles que são alvos de sua misericórdia. A predestinação, como vimos, é um ato de amor. É assim que as Escrituras olham para o assunto, não como injustiça, mas como amor. É assim que nós também devemos olhar. Deus nos salvou, apesar de quem somos, para onde estávamos indo. Quanto amor, irmãos! Se Deus tem seus eleitos, preciso me envolver com a missão? Não é difícil vermos irmãos calvinistas e não calvinistas fazerem esta pergunta. A ideia é: se Deus realmente elegeu alguns, para que eu vou sair da minha casa a fim de pregar o evangelho, se no final das contas Deus vai salvar de todo jeito? Porém, o modus operandi de Deus é a pregação do evangelho. Tome por exemplo Paulo, talvez o mais convicto entre nós, se estivesse aqui, a respeito da eleição. Segundo alguns estudiosos, o apóstolo Paulo, entre terra e mar, percorreu cerca de 25 mil quilômetros, a fim de chamar, por meio da pregação do evangelho, tais eleitos que foram predestinados. Foi ele mesmo quem escreveu as seguintes passagens: ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios 1,21. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o próprio Senhor Jesus Cristo, na grande comissão: ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Logo, aquele que entendeu a doutrina da eleição não deve medir esforços para trabalhar no poder de Deus, a fim de buscar os que ainda não se deram conta dessa eleição. Portanto, meu amado irmão calvinista, se envolva na missão de Deus. Pregue o evangelho com ousadia, fidelidade, aonde Deus lhe colocou hoje, dentro do seu contexto, sabendo que não é você quem convence e nem converte, mas o Deus que te enviou. Trabalhemos para a glória de Deus. Estudar as doutrinas da graça pode deixar o crente arrogante? É o que acontece com alguns irmãos. O que parece estranho, pois quando entendemos essas doutrinas, especialmente a doutrina da eleição incondicional, somos quebrados ao meio. Nosso coração é completamente rasgado. Ficamos constrangidos, nosso ego deve ser desinchado rapidamente, porque percebemos que não podemos fazer nada para nos salvar, nem se tentássemos poderíamos. Nós somos humilhados pelo amor soberano de Deus. Não há espaço para a soberba, para o orgulho, para o desdém ou para a arrogância. Alguns chegam a tal ponto de questionar a salvação dos outros, seja estes arminianos ou não. Devemos ter cuidado com isso também, pois se dizermos que os outros só podem ser salvos mediante o nosso pensamento reformado, é acrescentar mais alguma coisa à fé somente em Cristo. Chega a ser até mesmo uma negação de um dos gritos da reforma protestante: solos Christus. Como diz Medress, um autor que está aí no seu boletim:
abre aspas, se acrescentarmos qualquer uma das nossas preciosas visões, até mesmo as doutrinas da graça, acabaremos traindo a graça, fecha aspas. Portanto, quando nos dermos conta de irmãos que ainda não entenderam o que nós já entendemos, não os maltratemos, não os condenemos, mas graciosamente, sabiamente, humildemente, convide-o para explicar com mais exatidão as Escrituras. Pense bem, você já esteve do outro lado e de forma graciosa, Deus esclareceu na sua mente as maravilhosas doutrinas da graça. Calvinismo teórico que não produz piedade, de nada nos serve. Se eu não tiver amor, disse Paulo lá em 1 Coríntios, eu nada serei. Pois bem, os cristãos estão em Cristo. Por diversas vezes nós fomos apresentados a essa expressão no texto de Efésios, em Cristo. Dito isso, preciso pontuar que fora de Cristo, todas as coisas estão em desordem. Isso inclui até mesmo as nossas próprias vidas. O que mais poderemos esperar sem Cristo, a não ser ruínas? Por causa do nosso pecado, estamos completamente alienados de Deus, rumando para a perdição eterna. Portanto, podemos nos perguntar, como alguém é salvo, uma vez que somos incapazes de voltar a Deus? A eleição incondicional é a explicação. Se hoje você crê em Cristo para a sua salvação, é porque em algum momento, na eternidade passada, Deus decidiu salvá-lo. Muito antes de você entender a salvação, Deus já havia olhado para você e pensado em você. Antes mesmo de você ser formado no ventre, Deus já o amava. Quando você se entregou aos cuidados salvíficos do Senhor, não foi porque você o convenceu com uma bela oração, não foi porque você chegou, bateu na porta, pedindo, clamando e convencendo Deus para entrar. Não, foi porque o seu nome já estava na lista. Cristãos, vocês estão em Cristo. Pecadores que ainda não se deram conta dessa eleição, pode ser que o Senhor o tenha trazido aqui hoje para abrir a sua mente e rasgar o seu coração. E a partir de então você pode estar se dando conta de que Deus sempre o abençoou em Cristo, que Ele o escolheu em Cristo, que Ele o predestinou em Cristo, que Ele o adotou por meio de Cristo, que Ele o está chamando para estar em Cristo. Portanto, venha, entre, há espaço para você, e tenha certeza que o Senhor lhe retirou do império das trevas e o transportou para o reino de seu Filho amado. Abaixa a tua cabeça, faz uma oração respondendo ao que você ouviu e se preparando para a mesa do Senhor logo mais.